Prestem só um pouco de atenção ao que diz este artigo, o artigo 220 da Constituição do Brasil. Diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nesta Constituição. É um dispositivo constitucional. Ele está sendo violado. Eu vou falar especificamente sobre a questão da censura à imprensa, que nos últimos dias, nas últimas horas, ganhou muito ímpeto e proporções, inclusive, por causa da questão da Jovem Pan de São Paulo, né? Até agora, a censura à imprensa, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal, vinha atingindo blogs, sites, jornalistas, redes sociais, mas ainda não tinha recaído sobre veículos da mídia tradicional de expressão, né? Atingiu até o canal Brasil Paralelo, a Revista Oeste, são tudo publicações muito recentes que navegam nessa área de internet, mas na mídia tradicional ainda não havia ocorrido o exercício de uma censura tão vigorosa como essa que foi imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral à Jovem Pan. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso. A respeito de censura à imprensa, eu acho que eu posso ser mestre, porque há pelo menos 30 anos eu venho enfrentando tentativas de censurar, tentativas não, ações mesmo, né? Muitas com êxito, inclusive, de censurar o que eu escrevo, o que eu falo, há mais de 30 anos, né? Principalmente através de ações judiciais. Criminais contra mim para me botar na cadeia. Civis contra mim para me tomar o dinheiro. Ou então, por formas mais discretas, como, por exemplo, cortar publicidade do meu blog, polibibraca.com.br, deste canal aqui do YouTube, ou então de me impedir acesso a fontes de informação do governo, da prefeitura, ou então pressões sobre os veículos de comunicação onde eu trabalhei, aqui em Porto Alegre, praticamente sobre todos, RBS, Calda Júnior, Jornal do Comércio, Band, pressões diretas. Eu estou falando especificamente dos governos Olívio Dutra aqui no governo do Estado e Tarso Genro aqui no governo do Estado, mas também pelas prefeituras municipais quando estavam sob o comando do PT, aqui em Porto Alegre, né? Essa perseguição a mim e a outros jornalistas durante os governos do PT aqui no Rio Grande do Sul, elas estão todas aqui nesse livro aqui, ó, Vanguarda do Atraso. É uma coletânea de depoimentos de 20 jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, descrevendo cada um deles a censura que sofreram durante os 16 anos do PT em Porto Alegre e os 8 anos do PT no Rio Grande do Sul. Sempre do modo como eu acabei de colocar, né? Corta as fontes, faz denúncia na Polícia Civil ou na Polícia Federal, corta a publicidade dos veículos de comunicação, enfim, processos judiciais de todo gênero, civil, criminal. Mas está aqui, ó, Vanguarda do Atraso aqui. Eu presto um depoimento aqui nesse livro aqui também. Não está mais à venda, talvez você consiga, né, no Mercado Livre, sebos, né, mas vale a pena. Então, essa é uma questão que é recorrente para mim. Tem mais de 10 advogados que, ao longo desses últimos 30 anos aí, têm me defendido em juízo ou fora das cortes, né? Mas eu quero tratar especificamente disso que está acontecendo agora, neste finalzinho de campanha eleitoral de segundo turno para governos estaduais e para presidente da República. Sobre essa questão da censura e dos governos do PT, eu ainda quero recomendar esse livro aqui, ó, Herança Maldita, que eu acabo de lançar a terceira edição, 400 páginas,
bem documentada aqui, contando como é que foram os 16 anos do PT aqui em Porto Alegre a partir de 1989. Depois que eles foram desalojados, o quarto prefeito foi desalojado, eles não voltaram mais ao comando da prefeitura aqui de Porto Alegre. Mas eu conto como é que foram essas gestões petistas aqui, nesse livro, 400 páginas aqui. Eu estou colocando à venda essa terceira edição aqui, você pode adquirir, pode usar o WhatsApp, que é 51, código diário de Porto Alegre, 999459810. 999459810. Código diário 51. Faça isso, compre agora mesmo. Antes das eleições, para eu ficar sabendo como é que começou essa ronha toda do PT aqui no Brasil, porque a primeira grande experiência deles em capitais no Brasil foi aqui em Porto Alegre, a partir de 1989, né? Depois vocês viram o que aconteceu aí com o Lula e com a Dilma. Pois bem, senhores, eu quero dizer para vocês o seguinte, com base em toda a minha experiência, inclusive, a censura à liberdade de imprensa é um dos braços mais importantes da censura à liberdade de expressão como um todo. Ninguém vai pensar que essa censura que está acontecendo e que atingiu agora, por exemplo, a Jovem Pan, a Brasil Paralelo, a Revista Oeste, dezenas e dezenas de jornalistas, de youtubers, de pessoas que frequentam as redes sociais, vocês não pensam que isso fica por aí, não. Quem não está protestando hoje, está quietinho, não, mas isso aí é lá com eles. Lembra aquela história dos judeus lá do Hitler? Não, mas isso é lá com o meu vizinho, não vai me chegar. Chegou. E chega sim. Né? Vai chegar em todos aqui no Brasil. Essa censura à liberdade de imprensa vai desbordar para uma censura à liberdade de expressão. Muitas pessoas já foram amordaçadas por decisões do Supremo Tribunal Federal, como é o caso, por exemplo, do ex-deputado Roberto Jefferson, né, que continua preso aí sem culpa formada e sem julgamento. Né? Como o jornalista Alan dos Santos, que teve que se exilar, está nos Estados Unidos já há 2 anos ali, do ex-jornalista, do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Enfim, são vários os exemplos. O Daniel Silveira, né? Bom, no caso atual, protagonizado pelo Condomínio Supremo e TSE, a liberdade de imprensa começou a ser atacada antes, pontualmente, né? Sobre os jornalistas e a mídia que acolhe esses jornalistas. Mas todos eles, essa mídia atacada pela censura, como a Jovem Pan e os jornalistas, eles, na verdade, são todos eles ligados, exclusivamente ligados aos movimentos de rua que desde 2014 resultaram no expurgo da Dilma, na prisão do Lula e na eleição do Bolsonaro, né? Que é o líder incontesta aí da implementação das consignas que foram colocadas na rua, né? Um governo sem coalizão, sem corrupção, governando o governo, com controle das contas públicas e políticas públicas de retomada do crescimento sustentável para gerar emprego, renda, salários, né? Desses movimentos de rua que esse governo atual assumiu como o resgate dos valores tradicionais das sociedades livres, como a proteção à pátria, a proteção à família, o combate ao aborto, combate às perversões sociais de todo gênero, além do apoio, isso sim, às liberdades, né? Vocês vejam que esse governo atual, ao longo desses anos todos, embora atacado perversamente ou selvagemente durante todo o dia, em nenhum momento ele atacou as liberdades públicas, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Em momento nenhum. Não é por aí que a liberdade está sendo garroteada do modo que está sendo garroteada agora, né? E vocês sabem, né? Há 10 dias das eleições, o eixo do mal recrudesce, ataca a liberdade de imprensa, cala vozes, causa tumultos nas igrejas. Agora mesmo essa semana foi incendiada outra igreja, lá em Joinville, em Santa Catarina. Tumultos nas ruas, invade propriedades, calunia, injuria, difama, ameaça, né? O caso da Jovem Pan é esse que vocês estão acompanhando aí. Ontem até
me chamou muita atenção, que eu estava acompanhando o Pingo nos Is, que é o principal programa político da Jovem Pan, e fiquei chocado quando eu vi ali a Ana Paula Henkel, né, lendo uma receita de bolo. Eu fiquei um pouco perplexo, ué, lendo receita de bolo no programa Pingo nos Is, né? Depois é que eu fui entender o que estava acontecendo. Então estava sob censura. Vários jornalistas ali da Jovem Pan foram afastados já. Mas não foi para a rua, eles não foram ainda para a rua, mas foram afastados até o dia 31, um dia depois da eleição, né? Por que razão? O próprio Pingo nos Is leu um editorial da Jovem Pan explicando por quê. Porque recebeu uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral para baixar a bola em relação ao candidato Lula da Silva. Uma orientação do jurídico da Jovem Pan lista ali o que os jornalistas não podem mais falar na Jovem Pan a respeito do Lula. Não pode dizer que ele é descondenado, não pode dizer que ele é corrupto, não pode dizer que ele é ladrão, não pode dizer que ele é líder de organização criminosa. Eles simplesmente não podem mais falar nada disso aí. E não falaram, e não estão falando. Já há até uma autocensura, que, na minha opinião, é a pior das censuras, né? Eu prefiro ser censurado, como já fui inúmeras vezes no passado, do que me autocensurar. Uma autocensura, olha, é uma sensação covarde, in extremis, né? Como eu diria para vocês, né? Por que talvez pessoas mais jovens que estão me vendo agora aqui, mas por que a Ana Paula estava lendo receitas de bolo? Porque ela está fazendo uma analogia com o que aconteceu com a mídia que se opunha ao governo na época, que havia uma censura prévia e eles botavam aquelas receitas de bolo ali para mostrar para o leitor que eles estavam sob censura. E foi o que a Ana Paula tentou passar ontem no Pingo nos Is. E talvez muita gente até nem tenha entendido, não conhece a história, esse ponto. Pô, mas por que ela está lendo receita de bolo? Até Poesias de Camões, o jornal Estado de São Paulo, publicava na época do regime militar para mostrar para os seus leitores que estava sob censura prévia. A Ana Paula ontem fez isso aí para demonstrar que ela estava sob censura prévia. E estava sob censura prévia. Então, eu quero concluir esse meu comentário de hoje de uma maneira um pouco mais animadora para vocês, porque eu quero dizer o seguinte, com base em toda a minha experiência como profissional de imprensa e até como ativista político, que já fui, de uma certa forma até continuo, né? E pela experiência de vida, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não se atemorizem, não se dispersem, mantenham-se corajosamente unidos e sigam o líder. Nós ganhamos todas as batalhas políticas e eleitorais até agora, a partir de 2014. O expurgo da Dilma Rousseff do PT e o fim do reinado do PT, as ruas conseguiram isso a partir de 2014. Depois a prisão do Lula, as ruas conseguiram isso aí. E depois a eleição do próprio Bolsonaro. E agora, para concluir, a eleição de uma maioria de governadores, de senadores e deputados alinhados com essas consignas que vêm sendo colocadas desde 2014 nas ruas. De modo que o saldo dessas batalhas tem sido altamente positivo para quem quer mudar esse Brasil de uma maneira definitiva. E não vai ser agora, há 10 dias das eleições, que nós vamos nos deixar intimidar. E nós vamos perder o jogo. O prazo de validade, senhores, desses caçadores das liberdades, encerra no dia 30, dentro de 10 dias. Pode botar isso na cabeça. Dentro de 10 dias, encerra o prazo de validade dos caçadores das liberdades e do eixo do mal. A partir do dia 30, nas ruas e no voto, o novo ciclo político, econômico e social iniciado com a emergência do governo, ele terá um desdobramento. E o Bolsonaro, eu espero, o governo dele, poderá completar a sua obra de asepsia política, dessa vez com a ajuda
do povo brasileiro e da maioria eleita para o Congresso. Como dizia minha velha avó, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Não há mal que nunca acabe. É isso, senhores.